O tema que nós trouxemos para a nossa reflexão é a conduta espírita. Pelo que eu percebo, a maioria de vocês está aqui no estudo das obras básicas ou está fazendo alguma atividade na casa. E o grande desafio do espírita não é conhecer o espiritismo, não é nem sequer conhecer as mensagens de Jesus, porque qualquer pessoa que teve um mínimo de educação religiosa já conhece as mensagens de Jesus. Qualquer pessoa que lê um livro dos Espíritos ou que tem contato com algumas palestras espíritas começa a compreender a mensagem espírita proposta para a humanidade. Este não é o grande desafio do ser humano espírita. O nosso grande desafio é, ao colocarmos o pé fora da casa espírita, conseguirmos praticar aquilo que nós aprendemos dentro da doutrina. É levar aquilo, o nosso conhecimento, levar a nossa compreensão, a nossa proposta de mudança lá para fora, no trânsito, no trabalho, na família, nos amigos, levar esta compreensão, esta conduta a qual nos referimos, para fora dos muros e das paredes do centro espírita. Eu costumo brincar, dizer que todo centro espírita tem uma porta ou um portão, e ele, na verdade, é como se fosse um portal pelo qual a gente passa, e quando chega aqui dentro, gente, como o pessoal é legal, bacana, como o pessoal é olá, boa noite, como vai, seja bem-vindo, que bom que você está na casa espírita, seja bem-vindo, e que posso lhe ajudar, não é? Olha que tem água, nós temos o AR, começa, né, delicadeza, aquele cuidado com você, e você fica, uau, o pessoal aqui é tudo iluminado, coisa boa. O problema não é quando você está aqui, o problema é quando você passa de volta pelo portal. E a realidade objetiva continua existindo lá fora. Independente do seu esforço, independente da sua vontade, da sua determinação em fazer qualquer processo de reformulação dos seus próprios conceitos. Existe um livro que nos propõe conduta espírita. É o nome do livro. E ele traz mensagens, estou me falando agora, 47 mensagens, que fala como nós devemos nos comportar perante os diversos desafios da nossa realidade objetiva, do mundo no qual nós vivemos. 47 mensagens, aqui nós não teríamos tempo suficiente para podermos aprofundar as 47 mensagens. Mas nós vamos tratar aqui de 3 dimensões. Dei uma agrupada, dei uma enxugada, e dá para a gente falar de 3 dimensões. A minha conduta espírita em relação a nós mesmos. Como é que eu tenho conduzido a minha vida perante aquilo que eu aprendi no Espiritismo? Como é que eu tenho pautado minhas decisões perante aquilo que o Cristo me ensina diariamente? Como é que eu tenho me relacionado comigo mesmo diante daquilo que a doutrina espírita propõe para me libertar daquilo que me aprisiona ainda hoje? A segunda dimensão, nós vamos falar sobre a conduta espírita perante a sociedade. Como eu tenho me comportado perante a minha família? Até que ponto existe congruência entre aquilo que eu sei e aquilo que eu sou em relação ao meu cônjuge? Como eu tenho me comportado perante o meu trabalho, os meus chefes, os meus subordinados, os meus colegas? De que forma a conduta espírita está entrando na minha realidade, na minha relação com talvez o maior obsessor urbano que nós tenhamos, o trânsito?
E na terceira dimensão, nós vamos falar sobre a nossa conduta espírita em relação à própria codificação. Quando nós somos chamados para darmos testemunho daquilo que a codificação nos ensina. Então, começando pela primeira parte, e a primeira de propósito, porque a parte fundamental é a parte balizar sobre a qual qualquer construção se processa, que é aquela que se refere a nós mesmos. Como nós estamos nos conduzindo perante nós mesmos? De que forma os ensinamentos espíritas têm pautado, direcionado as minhas decisões, as minhas escolhas, de acordo com aquilo que eu mesmo aprendi na doutrina espírita. Primeira reflexão dentro desse formato, dentro dessa abordagem, seria o autoconhecimento. É comum nós dedicarmos muito tempo para analisarmos e falarmos da vida alheia. Se eu perguntar a você, me fale sobre seu marido ou sobre sua esposa, sobre seu namorado ou sobre namorada, sobre seu filho ou sobre seu chefe, talvez você precisará de alguns longos minutos para discorrer tudo que você sabe deles. E você vai destacar as qualidades, provavelmente destacar os defeitos, falar do que você não gosta, e talvez 15 minutos não seja suficiente, 20 minutos não seja suficiente, talvez até 1 hora não seja suficiente. Mas se eu perguntar, me fale de você, talvez você vai me dizer tudo que você está. Olha, eu sou casado, eu sou assim, eu tenho um filho. Eu não perguntei isso. Do outro você fala as qualidades e defeitos. De você fala o que é que você faz. Eu não estou perguntando isso. Estou perguntando quem é você. Não perguntei o que é que você está fazendo nessa vida. Eu perguntei quem é você. Percebam que é muito fácil nós falarmos quem são os outros. Porque nós já criamos um estereótipo, já criamos um modelo, já criamos uma referência de quem é a pessoa sobre a qual eu vou falar. Mas muito mal nos compreendemos. Nossas angústias, nossos medos, nossas inseguranças, nossas incoerências, muitas vezes são difíceis de penetrar. E o pior, nossos desvios morais, nossas falhas, nossos equívocos, nosso orgulho, nossa vaidade. Até que ponto nós, eu e você, estamos encarando verdadeiramente quem eu sou, quem você é? Quem aqui é casado há mais de 30 anos? Show! Passaram quanto tempo namorando antes de casar? 7 anos, 6 anos, 2 anos. E para que tanto tempo de namoro? Qual o motivo do namoro, gente? Se conhecer o outro, não é isso? Ou seja, você passou 6 anos conhecendo o outro, você passou 7 anos conhecendo a pessoa com a qual você pretendia se casar. Parabéns! São casados há 30 aí? 39 anos. Nesses 39 anos, quanto tempo você se dedicou para se conhecer? Ela falou, essa tarefa a gente deixa para o marido. E é exatamente isso que a gente faz. A gente deixa para o marido, deixa para o pai, deixa para a mãe, deixa para o obsessor, deixa para o anjo da guarda, e os outros vão tomando conta da nossa vida. E nós não assumimos a responsabilidade que nos cabe sobre nós mesmos. E para eu assumir a responsabilidade sobre mim mesmo, o primeiro e único caminho possível é eu entrar em contato com quem realmente eu sou. 39 anos de casado, 7 anos de namoro, 7 para conhecer a criatura. 39 anos de casado, nunca parou para pensar, e eu sou quem mesmo? O que eu quero da minha vida? Quais são as minhas perturbações? O que é que eu busco nessa vida? Qual é a missão que eu me proponho realizar nessa existência? A gente se pergunta muito pouco sobre isso. Quais são minhas verdadeiras falhas? Quais são os meus verdadeiros defeitos?
em que eu me proponho a mudar, em que eu me proponho a melhorar? Ou até que ponto eu estou realmente empenhado em fazer isso? Autoconhecimento. Filosofia, religião, ciência se juntam aqui, porque as três correntes falam que o primeiro passo no processo de transformação do ser humano é o autoconhecimento. A psicologia começa falando sobre isso. Quer se transformar, quer resolver o problema, conheça qual é o problema. A filosofia, frase mais do que decantada por todos os 7 cantos, conhece-te a ti mesmo. E finalmente vem o Espiritismo e fala que sem autoconhecimento você não consegue fazer a sua reforma íntima. Até que ponto eu me conheço? Até que ponto você se conhece? Se eu pedisse para você fazer uma lista das suas qualidades e dos seus defeitos, imagine qual das duas listas seria maior: a das qualidades ou as dos defeitos? O que eu posso afirmar para você é que se das qualidades, a lista das qualidades for maior do que a dos defeitos, talvez você tenha um problema de miopia, também conhecido como orgulho em excesso. Entretanto, se sua lista de defeitos é maior do que a sua lista de qualidades, talvez você tenha um outro problema, chamado autoestima. Baixa autoestima. Porque, na verdade, todos os defeitos morais nós os temos. Quer seja manifesto, quer seja em potencial. Não existe um defeito moral que hoje esteja presente nesta humanidade que eu não tenha. Eu vou repetir. Não existe um defeito moral hoje na humanidade que eu não tenha. Quer seja de forma manifesta, explícita, quer seja de forma potencial. Nós estudamos que o maior crime da humanidade é tirar a vida de um irmão. Eu nunca tirei a vida de um irmão nesta vida, mas eu não garanto que, determinada situação, eu não tiraria. Eu não posso me garantir. Racionalmente, sim, eu sei que eu não faria, mas na hora, só Deus, na hora da provação, só Deus sabe o que eu faria. Então, todos os defeitos eu tenho, quer seja manifesto, quer seja em potencial. Esse é o lado duro da realidade. O lado bom, adivinha qual é? Todas as qualidades morais eu também possuo. Quer estejam manifestadas nas minhas ações, quer seja em potencial. Para e reflete sobre isso. Até que ponto você realmente se conhece? E o que é que você precisa fazer para se conhecer? Eu costumo dizer que para se conhecer, o caminho mais fácil é conversar, é perguntar para os especialistas em você mesmo. Quem são os especialistas em você? As pessoas mais próximas a você. E são as pessoas que você menos ouve. Fulano só fala isso porque ele quer me irritar. Beltrano só fala isso porque ele é um chato. Fulano, e a gente começa a dizer que o feedback, que o julgamento que os outros têm da gente, estão equivocados. Eu não sou assim. É implicância de fulano. Mas eles são especialistas em você. São eles que convivem o tempo todo com você. Não é o pessoal daqui da casa espírita que é especialista em você, não. É seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu colega de trabalho que está todo dia com você. Esses são especialistas em você. Quer realmente se conhecer? Começa a perceber o que eles falam de você, o que eles pensam de você, e começa a trabalhar isso. Faz sentido para você o que eu estou falando? Ou é muito duro isso? É muito duro, não. É não? Eu tenho uma irmã que ela me cobra mais credores. Cobra 40 anos atrás. Cobra. Aí tinha muito problema no dia para se resolver. E ela continuou. Resolveu a coisa, ela continuou. Eu não sabia.
céu. Oh, que coisa dramática, meu Deus. Que drama, né? Então vamos refletir sobre isso, gente. Até que ponto realmente estou ouvindo essas vozes de pessoas que estão próximas a mim e que me conhecem profundamente e sabem onde realmente os meus vieses estão falhando, especialmente os morais. Segundo, não adianta eu me conhecer e não trazer isso para a consciência, trazer para o mercado de trabalho, trazer para a minha área de trabalho. Eu tenho contato, eu tenho consciência que sou orgulhoso, mas eu não posso fazer nada, sabe como é? Quem sabe da próxima encarnação? Já adianta alguma coisa eu saber disso? Se eu não trago para a minha consciência, para a minha área de trabalho, de esforço para me melhorar, simplesmente saber, se conhecer, para muitas vezes justificar, eu sou assim mesmo, afinal de contas, sabe como é, são anos e anos, reencarnando, décadas e décadas, milênios reencarnando desse jeito, é por isso que eu sou assim. Eu não posso fazer, não é uma encarnação que eu vou mudar. Ainda alguns espíritas pensam assim. Se em uma encarnação você não mudar, você vai mudar em quanto? O processo de mudança só tem dia para começar, não tem dia para terminar. Então traga este conhecimento, este autoconhecimento para a sua área de trabalho, para a sua região, na qual você vai melhorar aqueles defeitos que você tem nutrido e vai potencializar as suas qualidades. 3. Auto-perdão. Nós chegamos na casa espírita e com poucos dias de casa espírita nós já ouvimos que nós precisamos aprender a perdoar os nossos irmãos. E precisamos aprender a amar não só aqueles que nos amam, mas amar aqueles que nos caluniam e nos ferem. E queremos, num passo de mágica, aprender a arte do perdão. Esquecendo que, se eu não aprender a me perdoar, dificilmente eu conseguirei aprender a perdoar os outros. Você pode talvez achar mais fácil perdoar aos outros do que perdoar a si mesmo. Ou quem sabe, talvez você ache mais fácil perdoar a si mesmo do que aos outros. Não importa o que você acha mais fácil. O importante é você perceber que ou você aprende a se perdoar, ou você verdadeiramente não vai aprender a perdoar os outros. Você talvez vai colocar debaixo do tapete, talvez você vai colocar encostado atrás de uma porta, mas o verdadeiro perdão dificilmente acontecerá se você não se perdoar. E se perdoar não é passar a mãozinha na sua cabeça, não. Fofinho, errou, mas é isso mesmo, faz parte da vida. A gente está aqui para errar mesmo. Faz parte do processo evolutivo, acertar e aprender. Não, isso não é auto-perdão. Isso é negligência. O auto-perdão é você perceber o que você errou e se empenhar para da próxima vez não errar mais. Se empenhar. Usar da sua força de vontade, da sua determinação para não voltar a errar. E se errar novamente, faz o quê? Faz do mesmo jeito. Troca. Errei. De novo, né? Deixa de ser atestado, prestação de serviço. Mas eu vou fazer diferente. Vou fazer assim, 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 assado. Da próxima vez eu não vou errar. E se errar de novo. Me perdoa. Não ficar preso ao passado. Quem gosta de passado é possível. Renova sempre. Busca sempre renovar para melhor. Perdoe-se para que você depois consiga perdoar os outros. 4. Propósito. Você está aqui mesmo para quê? Você está nessa vida mesmo para quê mesmo? Para nascer, criar filho, pagar conta, dormir, comer, engordar, fazer regime, engordar de novo, fazer regime de novo. Está aqui mesmo para quê? Para progredir, para evoluir, para aprender. E você tem se dedicado a isso, a progredir, evoluir e aprender?
Você acha que vir aqui todo sábado fazer o estudo das obras básicas, assegura você a evolução, o crescimento espiritual? Garante que você está crescendo? Talvez um passinho pequenininho assim, né? Um passinho de formiga. Então não adianta só nós imaginarmos que é através de uma frequência numa casa espírita, que através de um estudo específico, isto vai me assegurar a evolução, o crescimento. Mas sim a minha determinação, o meu propósito de mudar. Pare e pense um pouco. Qual é o seu propósito mesmo de vida? Quinto, comprometimento. Não adianta você saber, trazer para a sua área de trabalho aquilo que você quer mudar, ter uma noção do seu propósito, ter com clareza o seu propósito, se na primeira embate, na primeira dificuldade, você vai, não dá não, é muito difícil, meu amigo, mas eu estou fazendo tudo direitinho e os espíritos obsessores não me largam, eu estou fazendo tudo direitinho conforme Jesus manda e eu continuo sofrendo. Então muitas vezes nós nos pegamos fraquejando naquilo que nós mesmos elegemos como sendo prioritário para nossas vidas. E nos esquecemos de nos comprometer com aquilo que nós mesmos definimos como prioritário nas nossas existências. A conduta espírita tem que trazer, tem que chegar até a minha realidade objetiva do dia a dia. Se ela ficar apenas aqui na minha imaginação, no meu pensamento, ou no dia que eu venho aqui para casa, ela ainda não está completa. Ela está ainda em processo de transformação. Sexto, dificuldades virão. Desafios apresentar-se-ão, porque os desafios fazem parte da nossa vida. Outro dia eu estava conversando com um grupo espírita, com um grupo de espíritas, a gente estava no estudo, e uma pessoa falou, não, eu quero evoluir, porque eu quero parar de sofrer. Eu quero parar de ter tanta coisa ruim na minha vida. Então, é por isso que eu estou aqui no centro espírita, para aprender as coisas e parar de ter coisa ruim na minha vida. Eu disse, só que não. Enquanto você estiver nesse mundo, é porque você precisa de algumas experiências necessárias à sua evolução. E este mundo, me desculpe, mas ele é de expiações e provas. Para você parar de ter dores nesse mundo, você tem que ir para outro mundo. Para você parar de ter dor neste mundo, você precisa ajudar a contribuir para que esse mundo evolua. E é por isso que é fundamental a persistência. Porque os desafios virão, as dificuldades virão, e cabe a cada um de nós superar esses desafios, essas dificuldades, através do nosso esforço pessoal. E não ficar reclamando que a vida é dura. Porque se alguém disse para você que esta vida ia ser moleza, enganou você. Esta vida realmente é dura. Porém, rapadura também é dura, mas é gostosa. Então você pode ter uma vida dura, mas com muito sabor. A opção é a forma como você encara a sua vida. Faz sentido, gente, para vocês? Obrigado às 3 pessoas que responderam, vocês são muito gentis. E disso, nós temos ajuda para conduzir esse processo, que é a nossa prece. Nós damos muita força, muita atenção aos espíritos obsessores. Gente, espírita é bicho nojento demais, gente. Eu posso falar que eu sou espírita, tá? É porque meu espírito é obsessão. É porque a inferioridade, como é o mundo inferior, os espíritos menos esclarecidos, e você vai empoderando desses espíritos. Esses espíritos, você esquecendo que se você tem um obsessor do lado, você tem do outro lado o seu guardião. Mas por que você empodera tanto desse espírito obsessor, criatura de Deus? Sabe por quê? Porque nós somos assim, ó, veste e frentes. Eu e meu obsessor. É por isso que eu empodero tanto ele. Porque nós somos ou éramos muito unidos um dia. E hoje eu insisto em me modificar, mas ele não larga no meu pé, porque ele adora do jeito que eu era e não quer que eu mude. E você fica falando mal do bichinho.
E gasta tanto falando mal do bichinho que esquece de falar com o seu anjo de guarda, com o seu anjo protetor, com o seu espírito protetor, com o espírito tão tempo do teu lado, falando o tempo todo contigo, tu não dá ouvido, porque só quer saber de falar mal do coitado, fofoqueira, fofoqueiro. Larga teu obsessor de lado, deixa ele seguir o caminho dele, pelo amor de Deus. Às vezes é difícil saber quem está obsediando quem, se é os encarnados obsediando o encarnado, e o encarnado obsediando os encarnados. Porque a gente fala, eu tenho espírito obsessor. Nossa, já é teu, criatura. Apossou-se da criatura, já é teu, né? Meu espírito obsessor, meu obsessor. Olha que posse. Aí chega aqui, Fabiano, dá para fazer uma medida para mim, por favor? Porque eu estou aqui com o meu obsessor. Se livra dele, criatura. Se livra dele não no sentido mal da coisa, mas no sentido de ajudá-lo a encontrar o caminho dele. Porque aquilo que você era no passado, talvez não seja mais seu sonho de vida, talvez não seja mais seu projeto de existência. Uma coisa que vocês nunca ouviram do centro espírita, que é cultivar a humildade. Provavelmente vocês nunca ouviram isso aqui. Eu estou trazendo em primeira mão. Olha que fantástico. A doutrina, os espíritos da codificação repetem isso várias vezes. O orgulho e a vaidade são as grandes chagas da humanidade. E o remédio? A humildade e a mansuetude. Muitas vezes não resistimos sequer um olhar atravessado de alguém. Não suportamos uma crítica. Não toleramos uma palavra menos doce. Queremos que as pessoas nos tratem como nós, entre aspas, merecemos. Quem sou eu para merecer tanta regalia? No dia que você achar que trataram você mal, no dia que você achar que foi desrespeitado, no dia que você achar que você foi injustiçado, lembre-se daquele que foi açoitado, crucificado e morto, sem ter nenhum erro. E você se acha, e eu me acho, e nós nos achamos superiores a Jesus. Porque nos colocamos como os coitadinhos da vida, os pobres coitados, tão injustiçados nessa vida, tão desrespeitados por fulano, beltrano e ciclano. Na hora do testemunho, na hora da verdade, nos falta persistência e comprometimento. Curvamos-nos diante das dificuldades. Quem sou eu para merecer tanta glória, tanta honra, se é aquele que veio para nos ensinar, ele mesmo sofreu as piores chagas. Pensa nisso. E pensa também sobre a forma como você tem a capacidade de se resignar diante dos desafios e das dores que a vida traz. Lamentavelmente, algumas pessoas, dentro e fora da doutrina, acham que o Espiritismo nos ensina a sermos passivos, negligentes, indiferentes à dor. Isto é um grande equívoco, porque a resignação não nos ensina a ser passivos, mas sermos pacíficos. Não nos ensina a cruzar os braços perante a própria dor, a dor alheia. Muito pelo contrário, nos ensina a arregaçar as mangas e modificar aquilo que precisa ser modificado. A resignação não mais é do que não reclamar, não maldizer a Deus, ao seu chefe, ao seu marido, à sua esposa, o seu filho ou a própria vida, os desafios que a própria vida lhe apresenta. É só não maldizer, é só não se achar coitadinho, vítima, não se vitimizar. Alguém aqui falou essa palavra, se tornar vítima da própria vida, de Deus. Por que Deus? Por que comigo? Por que não contigo, cara? Por que tu tem diferente do Zé, do Pedro, do João? Por que não contigo não? Ah, porque eu vou para o centro espírita toda semana. Isso não te faz melhor, não te faz nem uma vírgula melhor, a não ser que você pegue o conhecimento que você tem aqui dentro e pratique lá fora.
Ah, eu falei de Jesus, mas eu vou falar de outra pessoa também que é exemplo para a gente. O Chico Xavier. Tinha dores físicas terríveis, sofria com o próprio olho, e no dia que ele estava sofrendo com o olho doendo muito, Emmanuel chamou ele para trabalhar e fez: não, hoje não, Emmanuel, por favor, meu olho está doendo muito. Emmanuel: mas como assim? Quer que tem uma coisa a ver com a outra? Não, meu está doendo muito, não consigo concentrar para fazer a psicografia. Emmanuel: mas você não tem o outro, para que você quer dois? Que luxo ter dois? Você está estável, vai trabalhar, criatura. E às vezes a gente não quer levantar da cama porque o cabelo está doendo. Dor de cabelo. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? E finalmente, uma fé inabalável. Diante dos desafios, diante da cruz, diante das provas, diante das expiações, que nada que aconteça no meu mundo exterior afete aquilo que eu verdadeiramente acredito. Até que ponto sua fé é inabalável? Imagine a pior coisa do mundo para acontecer na sua vida. Se acontecesse isso, como é que você reagiria? Você perderia sua fé? Aí eu disse: sofrer, ok, tudo bem, sofrer faz parte. Quero saber como é que você reagiria diante da pior coisa que pode acontecer na sua vida. Pensa nisso. Se sua fé variar, é porque ela não é inabalável. Pense, porque isso que você pensou, ou qualquer outra coisa na sua vida, pode acontecer. Vou contar um segredo para vocês, tá? Eu acho que muitos de vocês não sabem, mas assim, as pessoas desencarnam. Sim, isso é verdade. Sim, seu pai vai desencarnar se não já desencarnou, sua mãe vai desencarnar se é que não desencarnou, seu cônjuge vai desencarnar se é que não fez ainda. Então as pessoas que a gente ama, elas desencarnam. Olha que coisa fantástica que vocês descobriram hoje. E pessoas simplesmente destroem a própria vida porque não conseguem viver longe de alguém que acabou de desencarnar. Resignação igual a fé extremamente abalada porque não aceita a separação. Mesmo sabendo em teoria, porque nesse caso só sabe em teoria mesmo, que aqueles que desencarnam não nos abandonam, não se afastam de nós, continuam nos amando, continuam estando próximo de nós, só que não na materialidade do corpo físico. Com relação a nós mesmos, eis aí uma reflexão que nós podemos fazer sobre a nossa conduta espírita. E com relação à sociedade, o que é que nós podemos explanar, expor ou explorar um pouco mais? Primeiro, fundamental eu desenvolver a tolerância. A tolerância com o próximo, porque o próximo vai errar, gente. Eu não erro, o outro também erra. Porque o meu erro é menor do que o outro? Porque o erro de eu ter furado o sinal ontem à meia-noite é menor do que aquele cara que rouba milhões do governo. Porque eu quero relativizar o erro. Não, olha, esse erro aqui é maior, porque eu não cometi, é maior. Como eu cometo, é menor. E eu vou aqui colocando na balança 2 pesos e 2 medidas para medir coisas que são exatamente a mesma coisa, que é erro. Erro é erro. Mas eu quero dar uma aliviada na minha barra. E meu pecado, meu erro, o meu crime sempre é menor do que o do outro. Afinal de contas, como eu ouço muito, no meu caso, é diferente. Já ouviu isso? Não? Ah, mas no meu caso é diferente. Olha, eu sei, mas no meu caso é diferente. Sempre é diferente do nosso caso. Segundo, benevolência. Benevolência não é ser bonzinho para as pessoas, é fazer o bem o tempo todo. Não só com aqueles que nos amam, mas também com aqueles que não conhecemos, inclusive com aqueles com os quais nós temos divergências. 3. Indulgente, que é o sinônimo de perdão. Você ser indulgente para com as pessoas, não guardar mágoa, não guardar ressentimento, compreender que os outros cometem erros assim como você e não guardar isso dentro de si. Então nós temos aqui o perdão que complementa a indulgência. Algumas pessoas falam que quando se propõe no livro dos Espíritos que
o perdão é o esquecimento da ofensa, algumas pessoas falam, mas eu não estou com amnésia não. Porque a gente não esquece. E o que nós temos observado é que no nível mais avançado do perdão, você esquece a ofensa. O perdão tem várias etapas. Uma delas é simplesmente não querer vingança. Não querer se vingar já é uma etapa boa do perdão. A segunda etapa seria talvez desejar o bem para o outro, para aquela pessoa que te magoou, com a qual você se ofendeu. O terceiro passo seria até fazer uma prece por ela. Fazer preces para aquela pessoa que você tem alguma sequela. E quarta é você rogar a Deus para pedir uma oportunidade para fazer o bem àquela pessoa, sem humilhá-la, mas com humildade. E por fim, um dia, quem sabe, você talvez nessa outra encarnação, você simplesmente esqueça a ofensa recebida e parta para um novo processo de evolução. Quinto, caridoso. Caridoso para com todos. Caridade é o amor em ação. Aliás, no livro dos Espíritos tem lá, né? Perguntaram, cadê a pergunta dos Espíritos? Como Jesus entendia a caridade? E os Espíritos respondem: tolerância com os erros alheios, benevolência para com todos e perdão das ofensas. Simples assim. Até que ponto eu e você estamos sendo caridosos? Ah, não, mas eu venho aqui dia de sábado e distribuo, dia de sábado e domingo, distribuo seu pão. Entendi? Sábado eu venho aqui uma vez por mês, distribuo seu pão, venho fazer o seu pão. Aí eu sou caridoso. É assim? E no trabalho você é caridoso com os seus funcionários? Com os seus subordinados? Você é caridoso com o seu chefe? Com o seu patrão? Você é caridoso com os seus clientes? Enquanto você tem dia e hora marcada para fazer caridade, você ainda não é caridoso. Eu vou repetir. Quando você tem dia e hora para fazer a caridade, você ainda não é caridoso. Você sim está fazendo caridade, mas você ainda não é caridoso. Quando nós nos tornarmos caridosos, nós faremos a caridade simplesmente porque é o certo a fazer. O tempo todo, em todas as nossas interações. E óbvio, perante a sociedade é preciso ter muita paciência. Porque as pessoas, acreditem se quiserem, as pessoas são diferentes. Alguns defeitos que eu tenho, você não tem. Alguns defeitos que você tem, eu tenho. Alguns defeitos que eu não tenho, você tem. E os nossos defeitos vão aqui, se atritando e ao mesmo tempo encontrando um ponto de ajuste. Eu sempre acho que os defeitos são melhores do que os dos outros, né? Eu sempre acho que os defeitos dos outros são maiores do que o meu. O meu não, o meu é só um ponto de vista, é só um detalhe, mas eu não sou assim. Eu fui mal interpretado. Não foi essa a minha intenção de dizer isso. Ah, se você se magoou, eu não posso fazer nada, mas minha intenção, e por aí vai. Nós nos desculpando pelos equívocos que nós cometemos, querendo justificar as nossas imperfeições morais perante o próximo. O que mais? Para você para ter uma conduta cristã, uma conduta espírita adequada, eu tenho que primeiro ouvir ao invés de falar. Atendimento fraterno é um exemplo que a gente faz aqui. Ouvir onde é que está doendo, onde é que dói, qual é a tua dor. Se deixar as pessoas falarem, mas a gente entra num ciclo vicioso de querer mostrar para as pessoas que elas têm que pensar igual a mim. O tempo todo dizendo, teu filho tem 18 anos, 17 anos, 15 anos, tu não quer dizer o que é certo e o que é errado para ele. Esquece. Ele já sabe o que é certo e o que é errado para ele. Você não vai mais mudar a cabeça dele, porque o processo de educação já passou. Se você educou, se você não educou, o problema é teu. Quando teu filho tem 16, 17 anos, você tem que ser amigo dele, olha lá. Se você conseguir. Porque a educação já foi.
Mas você quer impor, mas ele tem que obedecer. Vai obedecer, lógico, quando toca, ele vai obedecer, mas não vai aprender. Não tem mais educação. Mas a gente quer impor a nossa verdade para todo mundo. Falando de filho como exemplo, tá, gente? É no trabalho, é na rua, é no centro espírita, eu estou certo, você está errado. Nós aprendemos que para eu estar certo, alguém está errado. Tem que estar errado. E se eu estou errado, alguém está certo. Então, como se fosse uma luta, uma guerra de certo ou errado, quando na verdade, a verdade é muito mais ampla do que qualquer um de nós, individualmente, pode perceber. Então, é fundamental que nós tenhamos essa capacidade de ouvir o outro, para só depois expor as nossas ideias. E quando eu expuser minhas ideias, eu preciso expor como proposta e não como verdade absoluta. Outro dia eu entrei no ônibus, fui para Juazeiro do Norte, e sentou-se ao meu lado uma freirinha. E nós começamos, uma freira do meu lado, papo garantido, vamos falar sobre Jesus. E era durante o dia a viagem. E nós fomos viajando daqui para Juazeiro, 8 horas de viagem, batendo papo sobre Jesus, sobre a Bíblia, e fomos batendo papo. Toda vez que ela começava a falar dos dogmas da religião católica, eu pulava fora e voltava de novo para a questão de ordem moral evangélica. E fomos conversando, ela falava sobre isso, eu puxava de volta para a questão moral, a questão evangélica que nos une. Quando nós saímos do ônibus, ela fez: ô meu filho, como foi bom viajar com você. É tão bom ter ao lado de nós uma pessoa tão católica quanto você. Eu disse: foi muito bom também viajar com a senhora. Nós estamos muito mais preocupados com aquilo que nos separa. Só que o nosso ponto de união, o nosso ponto de concordância com as pessoas é muito maior do que o nosso ponto de divergência. Então não imponha as vontades, ofereça a sua ideia, ofereça seu ponto de vista. Se o outro quiser, ótimo. Se o outro não quiser, está tudo bem. E não diga assim: se o outro não quiser, é problema dele. Não é problema dele, não é problema nem para ninguém, nem para você, nem para ele. Simplesmente você ofereceu e a pessoa não quis. Está tudo bem. Você não está aqui para salvar o mundo. Acredite, por que pareça, você não está aqui para salvar o mundo. Uma pessoa que tem conduta espírita na sociedade, ele não julga pessoas, ele julga comportamentos. Ele não condena a pessoa, ele condena o comportamento. Ele condena a Bíblia. Condenar o pecado, mas nunca o pecador. Porque o outro cometeu o erro, é tão humano quanto você. Lembre-se, não importa qual o erro você cometeu, está cometendo ou cometerá o mesmo erro. Então não condene o erro dos outros, mas condene o comportamento, para que você não repita o comportamento que você condena que foi realizado. Mas não condene nunca a pessoa sempre é santa. Todos nós somos santos. Cometeu erro, condena o pecado, mas não o pecador. Julga o comportamento, mas não a pessoa. E finalmente, perante a sociedade, seja você o exemplo. Eu quero trazer meu marido para o espiritismo. Eu quero que minha esposa venha para o espiritismo. Eu quero que minha irmã largue aquela religião lá e venha que a melhor coisa do mundo é o espiritismo. Seja você o exemplo. Ou tenho o prazer que eu ouvi essa semana de uma colega minha, que o marido dela criticava, reclamava, brigava pelo tempo que ela dedicava à doutrina espírita. É um processo recente com ela, menos de um ano. E ele reclamando do tempo que ela dedica à doutrina espírita, e o pai dela desencarnou. E ela, com o equilíbrio de um bom espírita, fez todo o processo de providenciar o velório, o enterro do pai, tudo conforme, equilibrada, fez uma prece, oração por ele. Ela estava lá logo depois que ele desencarnou, e ele, impressionado com a forma tranquila e em paz que ela conduziu o desencarno do pai, chegou para ela e disse:
realmente você mudou muito com a doutrina espírita. Me perdoe. Nunca ela disse para ele que ele deveria ir lá, que ela deveria, simplesmente através da conduta dela, ela serviu de exemplo. Pare e pensa. Você é exemplo para as pessoas que estão perto de você? Até que ponto você está sendo realmente uma referência positiva daquilo que você prega, daquilo que você fala ou daquilo que você compreende? Terceira dimensão, perante a codificação, perante aquilo que Jesus nos ensinou. E aqui vão outros 10 reflexões para a gente. Primeiro, você compartilha conhecimentos? Você arrumou alguma coisa para trabalhar, para fazer aqui? Atender, para atender fraterno, trabalhar no EA, trabalhar no ESG, fazer uma palestra, dar passe. Você compartilha aquilo que você adquiriu? Ou você está esperando fazer o EA de 48, 39, ESOB não sei o que, ESG de 38, terminar a vida toda, aprender tudo, para depois começar a ajudar, começar a compartilhar? Até que ponto você tem se dedicado para compartilhar o que você tem com as pessoas que estão necessitadas, que estão hoje numa fase semelhante àquela que você estava quando você chegou aqui há alguns anos atrás? O que você tem feito para compartilhar os conhecimentos que você adquiriu da doutrina espírita? 2. Aprecia o contraditório. A doutrina espírita não é hermeticamente fechada. Kardec mesmo nos colocou. Este é o entendimento da humanidade atualmente. Quando outros vierem e trouxerem novas, se fizerem sentido, se tiverem prova que é melhor, siga aquilo que traz de novo a ciência, aquilo que traz de novo a filosofia, a compreensão humana. Quando alguém discordar de você, ao invés de você reagir, procure entender o que é que está por trás disso. Lembrando sempre que todas as religiões, sem exceção que eu conheço, pregam uma coisa só, que é o bem. Então, se você começar a interagir com outras pessoas em cima daquilo que realmente interessa, se você não falar de reencarnação e não falar de comunicação com os mortos, pronto, acabou a confusão com o espírita. Porque o resto é igual. Quase tudo, vai. O que muitas pessoas têm pavor de falar de espírita, porque a gente fala com os mortos. Aí a gente vai de reencarna, pronto, os caras se desesperam. Tirando isso, o resto é mais fácil. Então fala sobre os ensinamentos de Jesus, que você não vai ter dificuldade nenhuma em lidar com as pessoas. Respeita todas as religiões, óbvio. Porque eu mesmo já fui católico, eu já fui ateu. E hoje eu sou espírita. Mas eu não sei o que foi que eu fiz no passado. Não sei o que foi que eu fiz nas encarnações anteriores. Então, melhor nem julgar, melhor nem imaginar como é que foi que eu fiz no passado. 4, debate valores, não dogmas. Acabei de falar aqui. Vai nos valores, nas questões de ordem moral, no evangelho, na essência do ensinamento moral, e vocês não terão dificuldade nenhuma. 5, não critica a casa, envolve-se com ela. Pessoas que adoram criticar qualquer casa espírita. Ah, porque está quente, não, porque está frio, eu devia ter apagado a luz, porque devia ter sido a luz, porque o trabalhador foi tratado mal, porque não sei o quê, porque eu não gosto desse jeito, porque eu não gosto daquilo, porque o cara falou aquilo, porque falou outro. Só faz reclamar, porque os dirigentes deveriam fazer diferente. Mas na hora que é chamado para contribuir, para botar a mão na massa, eu não posso, eu não tenho tempo. Eu trabalho, sabe como é, eu tenho um pequeno, posso trabalhar, não tenho que deixar minhas crianças, é por isso que eu só venho nesse horário. Você arruma um monte, qualquer semelhança, então assim, arruma um bocado de desculpa. Agora, para falar mal da casa dos trabalhadores, é o mais fácil do mundo. Criticar as decisões da diretoria. Eu não sei por que fizeram isso, que absurdo. Então vem contribuir, participar das decisões. Mas eu não posso fazer parte, porque eu não tenho tempo. Mas para criticar você tem tempo, né? Trabalha pela causa espírita, e não pela casa, e não pelas pessoas. O Espiritismo não dá grande vantagem, não tem líder sacerdotal, não tem hierarquia sacerdotal, você não tem ninguém aqui para vocês gostarem. Vai dizer, olha, o fulano falou,
eu tenho que seguir. Não, aqui não tem ninguém aqui que tem uma hierarquia superior a outra, sob o ponto de vista de espiritismo. Tem hierarquia administrativa. Administrativa tem diretoria, tem presidência, de ordem administrativa. Mas de ordem espírita, não tem ninguém aqui superior a ninguém. Não tem ninguém que tenha o poder de fazer uma coisa diferente, dizer a você o que você deve fazer na sua vida. Você faz aquilo que você quer. Agora você não vai poder fugir das consequências dos seus atos. Estuda a doutrina. E eu vou falar pela 1000ª vez só aqui nessa casa, pessoas que não estudam a doutrina e se chamam espírita. Vem para a palestra de sábado, assiste uma palestra toda semana e acha que é espírita. Lamento, mas se você está nessa situação, você não é espírita, você não tem ideia do que é o espiritismo ainda. Para você entender o que é o espiritismo, você miseravelmente, desgraçadamente, no mínimo, você deveria pelo menos ler o Livro dos Espíritos para saber, para ter uma ideia do que é espiritismo. Você pode ver 200 palestras dessa aqui e você não vai ter ideia do que é espiritismo. Basta você ler o Livro dos Espíritos e entender o Livro dos Espíritos, e você vai ter uma ideia bacana do que vai ser do que é o espiritismo. Você pode ler todos os livros que tem na livraria, na biblioteca, mas se você não ler o Livro dos Espíritos, você vai ter uma dificuldade enorme de entender o que é espiritismo. Se você começar a ler pelos livros errados, aí sim é que você vai ter dificuldade mesmo. Eu estou lendo um livro agora chamado Os Dragões. Se eu tivesse lido este livro há 20 anos, quando eu entrei na doutrina espírita, eu tinha fugido correndo disso daqui. Então pare e pensa, como é que você tem ordenado seu estudo? Ah, mas eu não gosto de estudar, não é para onde eu não, está tudo audiolivro. Ah, você bota no site da FEB, audiolivro, livro dos espíritos, está tudo em audiolivro, bota no carro, bota no iPhone, iPad, não sei o que, bota aqui no ouvido e sai ouvindo. Esse negócio eu não tenho. Tem 2.700 livros no site só de audiolivro espírita. Você só não estuda se você não quiser. Está claro isso? Pronto, falei. Com muito amor. É fraternal com todos. Não adianta eu ser só fraternal aqui dentro, mas lá fora é fundamental que eu também o seja. A coerência dentro e fora da casa. Eu preciso ser coerente aqui com aquilo que eu falo, alinhado com a doutrina espírita. E lá fora eu tenho que ser alinhado o que eu faço com aquilo que eu falo. Se aqui meu discurso tem que estar alinhado com a doutrina espírita, lá fora meu discurso tem que estar alinhado com a minha prática. Toda vez que isso aqui se distancia, eu dou um depoimento, eu dou um testemunho contrário àquilo que eu mesmo estou estudando. E finalmente, se lá com relação a mim mesmo eu preciso ter uma fé inabalável, aqui minha fé precisa ser raciocinada. Eu preciso ter argumentos suficientes para mostrar a mim mesmo e para mostrar àqueles que me procuram por que eu tenho fé. Quais são os motivos que me levam a ter fé? E não simplesmente ter fé porque é uma coisa que vem daqui de dentro. Nós espíritas temos esse problema. A fé não vem daqui de dentro. A fé vem daqui, do entendimento, da compreensão e da observação, da prática daquilo que nós estudamos. E aí sim, faz sentido eu ser espírita. Faz sentido para mim mesmo. Então, meus amores, esta reflexão, ou este conjunto de reflexões, tem um único objetivo: nos ajudar a despertar a nossa consciência sobre a forma como estamos nos conduzindo nas nossas relações comigo mesmo, com o próximo e com a própria doutrina. Que cada um de nós encontre força, coragem, disposição para dar os passos seguintes que precisamos para o nosso próprio crescimento. Que Jesus abençoe a todos.